1º de janeiro, Confraternização Universal. A confraternização universal foi consolidada no período pós-Segunda Guerra Mundial como um marco simbólico e político voltado à reconstrução das relações entre povos após experiências extremas de violência, genocídios e colapsos de pactos sociais. Desde sua origem, a data carrega um sentido ético, reafirmar a convivência, o diálogo e a responsabilidade coletiva pelo futuro. Na psicologia comportamental, um fenômeno ajuda a explicar por que o 1º de janeiro mobiliza tantas expectativas. O efeito recomeço. Esse efeito foi sistematizado em 2014 por pesquisadoras e pesquisadores das áreas de psicologia e economia comportamental, demonstrando que marcos temporais relevantes aumentam a motivação para mudanças porque permitem uma separação simbólica entre o eu do passado e o eu do futuro, reduzindo o peso psicológico de fracassos anteriores. No campo do pensamento político-filosófico, Hannah Arendt, filósofa alemã de origem judaica, analisou profundamente os efeitos do totalitarismo e da ruptura dos vínculos sociais do século XX. Em obras como Origens do Totalitarismo e a Condição Humana, ela argumenta que a reconstrução após crises profundas não depende apenas de decisões individuais, mas da capacidade coletiva de criar espaços públicos de responsabilidade, ação e convivência. Nelson Mandela, líder sul-africano, é símbolo da luta contra o apartheid. Representa um exemplo histórico concreto dessa reconstrução em ação. Após 27 anos de prisão, liderou um processo político baseado em reconciliação, justiça restaurativa e reconstrução institucional, evitando uma guerra civil em um país profundamente marcado pela segregação racial. Esses referenciais ajudam a compreender que confraternizar não significa apagar conflitos, mas criar condições éticas, políticas e relacionais para seguir existindo em comum. Agora vamos pensar num ponto de vista mais neurocientífico e biopsicossocial. O 1º de janeiro funciona como marcador narrativo para a experiência humana. Marcos temporais ajudam o cérebro a organizar a vida em capítulos, integrando memória, identidade e expectativa. Esse processo reduz incerteza e favorece sentido, elementos centrais para a saúde mental. Do ponto de vista neurocientífico, esse movimento envolve redes associadas à prospecção do futuro, integrando memória autobiográfica, planejamento, tomada de decisão e monitoramento de conflitos. No entanto, quando a cultura transforma esse marco em exigência moral de mudança e desempenho, o efeito pode se inverter, ativando circuitos de ameaça, estresse crônico e perda de flexibilidade cognitiva. Esse impacto não é individualizado. Pessoas em contextos de vulnerabilidade social, insegurança econômica, sobrecarga de trabalho ou exclusão estrutural enfrentam limites reais para planejar e mudar. Para pessoas neuroatípicas, essa pressão tende a ser ainda mais intensa. A noção de confraternização ganha densidade quando compreendida como regulação relacional. Vínculos humanos seguros modulam respostas de estresse, favorecem a autorregulação neuropsicofisiológica e emocional e ampliam a capacidade de reflexão. Segurança relacional é infraestrutura biopsicossocial. Assim, o 1º de janeiro pode ser menos um teste de otimismo e mais um convite à revisão das condições de possibilidade da vida. Confraternizar é construir pactos de cuidado e responsabilidade compartilhada. Nesse sentido, confraternização universal pode ser compreendida como um marcador simbólico que organiza a experiência humana no tempo, mas seus efeitos não são automáticos nem individuais. Assim, do ponto de vista neurocientífico e biopsicossocial,
Mudanças sustentáveis não emergem da expectativa abstrata de um novo começo, e sim das condições concretas de regulação emocional, segurança relacional e pertencimento social. O cérebro humano responde a marcos temporais porque eles ajudam a estruturar a memória, a identidade e a antecipação do futuro. No entanto, quando esses marcos não encontram suporte social, político e material, tendem a gerar frustração, sobrecarga cognitiva e ativação prolongada de sistemas de estresse. A ideia de confraternização, portanto, não se realiza como um estado emocional, mas como um processo coletivo, dependente de vínculos, de instituições e pactos éticos que sustentem a vida em comum. Pensar o 1º de janeiro sob essa perspectiva desloca o foco do indivíduo para o campo relacional. Confraternizar não é sentir-se bem, nem projetar positividade, mas reconhecer interdependências, assimetrias e responsabilidades compartilhadas. É nesse nível neurobiológico, psicológico e social que a memória coletiva, a escuta e o compromisso ético operam como reguladores do sofrimento e como condições para a continuidade da vida. Assim, a confraternização universal não inaugura um começo idealizado, mas convoca a análise das estruturas que permitem ou impedem a convivência humana. Trata-se menos de esperança e mais de responsabilidade histórica, menos de intenção e mais de sustentação. Neuropsi Daily, uma prática diária de reflexão biopsicossocial baseada em neurociência para compreender o tempo, a vida e as relações humanas.